Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Soft Trade, soluções para recursos humanos, a experiência de RH que a sua empresa precisa. É com você, Matheus. Nos últimos anos, Pato, a gente tem visto aí o mercado para o profissional de remuneração bastante aquecido, né? Principalmente nesses 2, 3 últimos anos aí, o que tem surgido de vagas, o que tem surgido de oportunidades para o profissional de remuneração é algo bastante interessante e que eu e o Vanderlei, a gente vem sempre conversando a respeito disso. Porém, houve uma época aí, um hiato, né? Com o crescimento aí dos BPs, do RH generalista, que acabou um pouco ocupando o espaço do profissional de remuneração. Hoje parece que existe uma necessidade das empresas a retomarem o profissional especialista para poder tocar os assuntos de remuneração, que, como você bem disse, é muito diferente da década de 80, 70, né? Ou seja, as demandas hoje são muito maiores. Essa também é a sua visão? Certamente. Eu acho que os profissionais de remuneração, em algum momento, se tornaram um pouco obsoletos, porque eles ficavam muito restritos àquele mundo do plano de cargos e salários, da tabela salarial, dos targets de incentivo de curto prazo e, eventualmente, cuidando do pacote de benefícios. E eles olhavam a remuneração como um fim em si só, né? A remuneração como uma coisa apartada do mundo, né? Eu sou responsável por cuidar de remuneração. Então, o meu foco é remuneração. Como é que está o plano de cargos, como é que estão as nomenclaturas, como é que estão os grades salariais, como é que está a minha tabela, a pesquisa salarial, qual é o target do incentivo de curto prazo, uma visão muito mecanicista da remuneração. Se a gente levar em consideração que uma estratégia de remuneração alimenta uma estratégia de talentos e uma estratégia de talentos alimenta uma estratégia de negócios, a gente muda completamente o conceito. A remuneração requer uma estratégia. E não tem bom ou tem ruim, não. Estratégia de remuneração, ela tem que estar 100% alinhada aos valores e à cultura da organização. Você tem empresas que têm um foco muito grande em fixo e benefícios, e são extremamente bem-sucedidas. Extremamente bem-sucedidas. Nós temos exemplos de empresas que focam muito mais o salário fixo, o pacote de benefícios, a possibilidade de você fazer carreira dentro da empresa, e são bem-sucedidas. Você tem, no outro extremo, empresas que têm um salário fixo pífio, têm um incentivo de curto prazo razoável, colocam toda a força da remuneração no incentivo de longo prazo, têm um pacote de benefícios espartano e são extremamente bem-sucedidas. E você tem empresas que equilibram as parcelas fixas e variáveis e que também são bem-sucedidas.
Então, eu acho que a gente não deve ter preconceito com relação à remuneração, porque existem diferentes estratégias e estas diferentes estratégias, se alinhadas aos valores e à cultura da organização, podem gerar empresas muito bem-sucedidas. Agora, se você tem uma estratégia que privilegia o salário fixo, o pacote de benefícios e o desenvolvimento de carreira, você, por favor, não ligue lá para o pessoal de recrutamento e seleção, agora tem um nome mais bonito, né? Talent Acquisition, e peça para contratar um empreendedor. Da mesma forma, se você tem uma estratégia de remuneração que privilegia as parcelas variáveis, fixo muito baixo, incentivo de curto prazo e longo prazo alto e benefícios espartanos, não ligue para a moça do recrutamento e seleção e peça para contratar alguém competente com um viés conservador. A partir do momento que você define a sua estratégia de remuneração, você está definindo o perfil do profissional que você quer. Se você tem uma estratégia mais focada à remuneração fixa, benefícios e carreira, você está buscando um perfil mais conservador, competente, porém conservador. Se você tem uma estratégia de remuneração mais focada nas parcelas de incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, remuneração a risco, você está procurando pessoas competentes com um perfil mais empreendedor. Se você está no meio do caminho, você quer alguém que tenha um perfil conservador e empreendedor simultaneamente. Né? Então, o fundamental é entender que eu preciso definir uma estratégia de remuneração que esteja alinhada aos valores e à cultura da empresa, e a estratégia de remuneração não é única. Eu posso ter, para determinadas áreas de staff, uma estratégia mais conservadora, para as áreas de suporte ao core business, uma estratégia intermediária. Eu posso ter, para as áreas core, uma estratégia mais a risco. Eu posso ter, dentro de uma única empresa, diferentes estratégias para diferentes públicos. Se é um público que contribui estrategicamente, eu posso pensar numa estratégia. Se é um grupo que contribui taticamente, eu posso pensar numa outra estratégia. Se é um grupo que contribui operacionalmente, eu posso ter uma terceira estratégia. Se é um grupo de pessoas responsáveis por controle, eu posso pensar numa estratégia que não esteja muito focada em remunerar estas pessoas de controle. Por exemplo, remunerar um auditor com base em resultado de curto prazo. É dar tiro no pé. O auditor vai afrouxar os critérios de auditoria para que a empresa obtenha resultados de curto prazo, para que ele receba um bônus e lá na frente a organização quebra. Então, para cada público, estratégico, tático, operacional, core business, suporte ao core, staff, controle, eu posso ter diferentes estratégias. Mas eu preciso de uma estratégia, porque a estratégia de remuneração alimenta a estratégia de talentos, e a estratégia de talentos alimenta a estratégia de negócios. Legal, Pato. Pegando um pouco o gancho do que você falou de perfil profissional, vamos falar do perfil do profissional de remuneração, né? Assim como o escopo da área de remuneração mudou, o perfil do profissional da área também mudou. Hoje existe uma gama de conhecimentos variáveis, como o tradicional plano de cargo de salários, o PLR, PPR, remuneração da força de vendas, bônus executivo, bônus de retenção, ou seja, um monte de coisa. Além do domínio das ferramentas, de outras ferramentas, como o pacote Office, idiomas, conhecimento de
ERP e por aí vai, né? Entretanto, uma parcela considerável dos profissionais da nova geração não conhecem o básico dos conceitos fundamentais da área de remuneração. Isso não chega a ser um paradoxo, né? Por exemplo, não conhecer de estatística? É interessante essa pergunta. Eu observo o seguinte: trabalhar com gente e entender a experiência das pessoas é uma coisa que começa quando eu estou desenvolvendo a marca da minha empresa e estou gerando em pessoas que ainda nem apareceram na minha porta interesse em vir trabalhar comigo. Quando as pessoas chegam na organização, no onboarding, eu tenho que fazer eu tenho que mostrar a realidade da empresa para essas pessoas, entender fazer um processo em que os valores das pessoas e os valores da empresa sejam coincidentes, né? Para que haja um processo de engajamento verdadeiro e não falso. Eu preciso acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas ao longo da sua carreira, enquanto ela está na ascensão. É um tipo de abordagem. Quando ela entra no estágio da plena contribuição, é uma outra abordagem. Quando ela entra no estágio de queda de produção, e cada vez mais o tempo da queda de produção está mais longe. Eu sou de um tempo em que as pessoas tinham profissionais de 20, 30, 40 e 50 anos, que com 60 já tinha morrido, né? Hoje, você tem o pessoal de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70. As pessoas estão teimando em não morrer. Nós estamos hoje com 5 gerações dentro da empresa. Eu faço parte de uma 6ª geração. Daqui a pouco, nós vamos ter 7 gerações dentro de uma empresa. Daqui a pouco, as pessoas vão estar vivendo 100 anos com a evolução da medicina. E tudo isso vai fazer com que o profissional de remuneração, muito mais do que um especialista em remuneração, seja um especialista em gente e que entenda as necessidades das pessoas em cada momento da sua trajetória. Então, não vai existir um protótipo de profissional de remuneração. O profissional de remuneração vai ter que ser multidisciplinar. Ele vai ter que acompanhar a experiência do profissional até antes da chegada dele na organização, até quando ele deixa a organização, ele deixar a organização como um multiplicador da organização e não como um ofensor da organização, não como um detrator da organização. Então, essa visão do começo até o fim passa por diferentes estágios, por diferentes momentos. Há momentos em que o salário é mais relevante, há momentos em que o investimento é mais relevante, há momentos em que o incentivo de longo prazo para assegurar uma aposentadoria digna é mais relevante, há momentos em que o salário emocional é mais relevante. Então, para mim, o profissional de remuneração, ele é cada vez mais um multifunção e não um especialista, né? Eu diria para você que as ferramentas hoje são muito amigáveis. E as ferramentas hoje, no mundo digital,
elas exercem boa parte do papel que antes a gente fazia na mão, né? A gente já chegou a fazer conta na mão, né? Eu sou do tempo que, quando eu fui para o primário, a gente fazia conta de somar, dividir e multiplicar na mão. Isso acabou, né? As ferramentas estão cada vez mais amigáveis, estão cada vez mais desenvolvidas, e eu preciso fazer das ferramentas alguma coisa que me ajude a fazer o meu trabalho, né? Que facilite o meu trabalho. Então, para mim, o profissional de remuneração é um profissional tão engajado com pessoas como um profissional de desenvolvimento, como um profissional de busca de talentos, como um profissional que cuida da experiência do funcionário. Ele é cada vez mais uma pessoa voltada para entender as pessoas e os seus momentos. Ele é cada vez menos um especialista e muito mais uma pessoa focada nas pessoas e no momento das pessoas. Bom, pegando um gancho do que você disse sobre o perfil do profissional, a área de remuneração, né? Ou seja, com tantas novas bagagens, com tantas novas atividades, com tantas novas responsabilidades, você vê a possibilidade da área ganhar o mesmo status que uma área de recursos humanos, ou seja, em vez de ser uma área subordinada, ser uma área par, devido a essa gama de novas atividades e atividades bastante estratégicas dentro das organizações? Eu vou ganhar inimigos agora. Eu não consigo dissociar quem está buscando talento, de quem está treinando talento, de quem está remunerando talento, de quem está engajando talento, de quem está cuidando da aposentadoria dos talentos. Para mim, gente, gestão, recursos humanos é uma coisa só. Não dá para ficar fatiando em pedaços. O olhar sobre recursos humanos é holístico. O olhar sobre as pessoas é sobre o todo. Não é sobre o pedaço das pessoas. São as pessoas por inteiro. E o RH tem que ser por inteiro para olhar as pessoas por inteiro. Então, me desculpem os especialistas em remuneração, os profissionais de remuneração que gostariam de ter o status de número 1 de gente, gestão ou de recursos humanos, mas, para mim, recursos humanos é indivisível. E o que eu enxergo é que, para você se tornar o principal profissional de gente e gestão dentro de uma empresa, você pode vir tanto da área de busca de talentos, quanto da área de desenvolvimento, quanto da área de gestão, quanto da área de acompanhamento da experiência do cliente. Você pode vir de qualquer área, inclusive de remuneração, e talvez até mais frequentemente de remuneração. Mas eu não divido esse bolo. Para mim, as pessoas são uma coisa por inteiro e o olhar de recursos humanos tem que ser um olhar por inteiro. Matheus, você tem que mudar de bandeira, cara. Ele já fez essa pergunta para quase todos os convidados que vieram aqui e todos responderam praticamente a mesma coisa que você, Pato. Então, Matheus, esquece. Remuneração não vai virar uma diretoria. Mas é interessante ouvir o máximo de opiniões possíveis,
porque não é uma bandeira minha. Eu trouxe a pergunta pela primeira vez e tenho repetido ela algumas vezes, porque eu já ouvi esse posicionamento de outros profissionais da área de remuneração, você entendeu? Mas respeito todo mundo, sem problema nenhum. O que eu acho é o seguinte: a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, que não reporta para o CEO, não está com nada. E se você reporta para o CEO, você pode ser um vice-presidente. E se a sua empresa é uma empresa grande, você pode ter uma diretoria de desenvolvimento, uma diretoria de remuneração. Você pode se tornar um diretor. Você pode até, num programa de sucessão, ser o cidadão que vai suceder o vice-presidente de recursos humanos. Por que não? Né? Mas, para mim, o relevante é de que a área de recursos humanos reporte para o CEO da empresa. Isso eu não abro mão. A pergunta, eu entendi teu posicionamento, mas a pergunta ela foi feita no sentido de, assim, de status da área, né? Ou seja, o quão estratégico é a área de remuneração para as organizações já não faria por merecer elevar o status da área para o mesmo nível, ou seja, ser uma área a par da gestão de pessoas e não mais uma área subordinada, ou seja, ser uma área que também responde para o CEO. Esse é o foco da pergunta, tá? Mas eu entendi a tua colocação. Eu costumo dizer o seguinte: a estratégia de remuneração alimenta a estratégia de talentos. Portanto, a estratégia de talentos está acima da estratégia de remuneração. Né? A remuneração é um componente de uma boa estratégia de talentos que vai ser a mola propulsora do desenvolvimento da estratégia do negócio. Então, ela é parte desse processo de uma estratégia de talentos. Dentro da estratégia de talentos, eu vou ter estratégias de busca de profissionais, eu vou ter estratégias de desenvolvimento, eu vou ter estratégias de engajamento, eu vou ter estratégias de remuneração. Para mim, são coisas indivisíveis. Agora, não resta dúvida que uma organização sem uma estratégia de remuneração que converse com os valores e a cultura da organização, essa organização corre o risco de desaparecer. Mas ela pode desaparecer também se ela não tiver uma estratégia de engajamento, se ela não tiver uma estratégia de desenvolvimento e carreira das pessoas, se ela não tiver uma estratégia de, já que a gente está falando tanto em ESG ultimamente, se ela não tiver uma estratégia de diversificação, se ela não tiver uma estratégia de olhar as pessoas de forma de forma única, como um todo. Ou seja, hoje em dia, a diversidade, eu vou dar um dado para vocês. Isso está no Google. O que tem em comum a maioria das empresas de maior valor de mercado do mundo e as empresas mais inovadoras do mundo? O que elas têm em comum, entre outras coisas? Diversidade. Diversidade é mola propulsora de inovação. Inovação é condição sine qua non para a sobrevivência das empresas. E recursos humanos é responsável por isso. É tão estratégico quanto qualquer outra coisa. Então, quando a gente olha pessoas, a gente pode olhar propósito, pode olhar carreira, pode olhar diversidade e inovação, pode olhar remuneração, pode olhar a experiência do cliente, pode olhar ter funcionários que deixaram a organização e são multiplicadores e não detratores. Tudo isso, para mim, é uma coisa só.
e tem que ser olhado de uma maneira una. Muito bem, Pato. Para a gente poder finalizar o nosso programa de hoje, esse memorável programa que nós estamos produzindo, quais são as principais tendências para a área de remuneração para os próximos anos que você vislumbra em relação a tudo que você falou sobre a área? Quais são as principais tendências que você vislumbra? Olha, quando a gente fala em remuneração fixa, o que eu percebo é que nós estamos passando por um momento de total desregulamentação no que diz respeito à remuneração dos profissionais de tecnologia. Do dia para a noite, o mundo que era analógico virou digital. Do dia para a noite, apareceram 3 milhões de vagas de profissionais de tecnologia no Brasil. Do dia para a noite, nós nos vimos num apagão de mão de obra de profissionais de tecnologia. Então, quando eu olho remuneração fixa hoje, eu percebo que empresas brasileiras empresas de São Paulo estão contratando no Brasil inteiro, empresas brasileiras estão contratando na Índia, estão contratando na América Latina, estão contratando nos países da antiga cortina de ferro, empresas europeias que têm um baixo crescimento vegetativo, que não têm jovens, estão contratando jovens na América Latina, na Índia, no Brasil. Empresas canadenses que também têm um baixo crescimento vegetativo estão contratando também aqui no Brasil. Então, eu percebo que remuneração em tecnologia vai deixar de ser regional, já deixou de ser regional, já virou nacional e corre o risco de virar internacional. Corre o risco de nós estarmos falando em salários em euro, salários em dólar, salários em real. Esse é o risco que nós temos se nós não tivermos uma abordagem estruturante para criar profissionais de tecnologia dentro desse país. Nós corremos o risco de ter a estratégia de remuneração dolarizada num curto espaço de tempo. Nos incentivos de curto prazo, o que eu noto é o seguinte: todo mundo quer solução ágil, mas remunera no ano que vem. Eu cobro agilidade na solução, mas só pago depois do ano calendário terminado. Então, eu vou reconhecer o bom trabalho de 2022 na PLR de 2023. Então, nos incentivos de curto prazo, o que eu percebo é que eles devem começar a ser ágeis também. Tem o squad, tem o grupo multidisciplinar, tem um projeto para entregar, entregou o projeto, trouxe um resultado superior ao ordinariamente esperado, premia. Imediatamente, agilmente. Soluções ágeis requerem remuneração ágil. Incentivo de longo prazo. O que fez com que as startups que viraram unicórnio conseguirem atrair excelentes profissionais de mercado? O partnership. As pessoas são sócias da organização. As pessoas participam da geração de valor do negócio. Se o fundador fica rico, o funcionário também fica rico. Então, o partnership é uma tendência. Nos benefícios, adianta tratar a geração silenciosa, os baby boomers, os X, os Y, os Zs e os alfas com o mesmo pacote de benefícios? De novo, uma experiência que foi feita no México.
puseram numa sala 20 baby boomers, 20X, 20Y, 20 Zs e 20 alfas. A próxima geração agora é alfa. E puseram numa parede todos os benefícios com o preço embaixo. E deram 1.000 moedas para cada uma das pessoas. Os baby boomers compraram assistência médica com quarto privativo com direito a acompanhante. Nenhum alfa e nenhum Z comprou assistência médica com quarto privativo com direito a acompanhante. Por quê? Porque alfa e Z é super-homem e super-mulher. Super-homem e super-mulher não fica doente. Para que vai querer um plano médico com quarto privativo com direito a acompanhante se eu não vou usar? Baby boomer comprou automóvel. Oferece automóvel para um alfa. Ele vai dizer, eu ando de patinete, bicicleta, Uber e qualquer coisa, não quero automóvel. Eu pago por uso. Se eu quiser ir para a praia, eu alugo no final de semana. Deixo meu dinheiro rendendo num investimento qualquer e com o ganho do meu investimento, eu alugo e pago o carro no sábado e domingo, não fica parado na garagem, desvalorizando, IPVA, seguro. Não quero. Então, benefícios flexíveis é uma tendência. E, definitivamente, salário emocional é a principal tendência. Lideranças inspiradoras é uma grande tendência. Então, para mim, fixo, por força do que está acontecendo em tecnologia, curto prazo, soluções ágeis, remuneração ágil, longo prazo, participação da geração de valor, benefícios adequados às diferentes faixas etárias que eu tenho dentro da organização. E, acima de tudo, propósito impactante socialmente, trabalho que me traga satisfação, trabalho que me propicie desenvolvimento de carreira, trabalho que cuide do bem-estar físico, emocional, trabalho que me dê a possibilidade de um horário flexível, de um home office, de me vestir como eu achar mais conveniente, sem ser ridículo, de um ambiente de trabalho descontraído, de diversidade, fator alavancador de inovação, porque se eu não inovar, eu morro. Então, para mim, estas são as grandes tendências da remuneração. Muito bem. Estamos chegando ao final desta memorável 50ª edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. E eu quero agradecer ao Joaquim Pato, diretor da Mercer, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas têm um oferecimento da Soft Trade Soluções para Recursos Humanos, a experiência em RH que a sua empresa precisa. E os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e agora também no YouTube, toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.